quase que é o mesmo, né? Mas essa é uma realidade. Aí nós não estaríamos. Veja mais nenhum remédio tradicional que tenha algo a ver com proteção da criança para não adoecer. Portanto, para mim, depende mais de onde é que a criança está sendo nascida, em que família. É na família liberal? Se é na família liberal, automaticamente o remédio vai ser tomado. Se a criança é na igreja evangélica, aí já se decide se dá ou não dá. Mas se a criança é nascida numa família espiritual, uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita no poder que está no sangue de Jesus, dispensa-se 100% aquele remédio. E há muitas crianças que são nascidas, crescem, chegam à idade adulta ou até mesmo à velhice, sem ter tido problema relacionado com a doença da lua, porque de facto uma oração foi feita para dedicar aquela criança e pedir para que o sangue de Cristo proteja aquela criança de todas essas enfermidades que são atacadas pelas crianças que tomam aquele remédio. E a criança cresce normalmente. Portanto, o meu sentimento é que, de facto, se a pessoa é cristã e tem a Bíblia como o seu guia, devia-se evitar esses costumes, porque é dali mesmo. Se você começa a dar à criança aquele remédio, então um dia quando adoecer vai dar outro remédio, depois vai ser necessário ter com um curandeiro para dar mais um remédio. Então, aos poucos, as portas vão se abrindo para se familiarizar com o curandeirismo e acaba achando que olha, a casa é protegida por um curandeiro, a empresa é protegida por um curandeiro, e até algumas igrejas que são mesmo, entre aspas, pode até envolver o curandeirismo no que de facto está se fazendo. Então, é melhor mesmo. Eu respondo a sua pergunta até esse ponto. Depende de onde a criança é nascida. Obrigado, acadêmico Guilherme. Temos aqui o comentário do Félix Langa. Saudações, Mukulukumba Massango e o painel de luxo. Parabéns. Hoje juntou os dois homens de Deus que eu esperava um dia vê-los juntos. Aí está concretizado. Obrigado. Acredito que ainda vamos ter mais o acadêmico Guilherme no nosso programa. Bispo já é de casa, está sempre aqui no nosso programa. Já temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é Fred Josias Show. Comentário do Arthur, que diz: boa tarde, já estou ligado. Nosso muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Legado da Beira, nosso muito obrigado. Temos aqui outro comentário de Lucas. Boa tarde, Massango. Bom trabalho, ligado de Tete. Nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é porque é pecado seguir a tradição africana. Em diálogo, nós recebemos o Bispo Rui Pedro, também recebemos o acadêmico e pastor Guilherme. Passo agora para o Bispo Rui Pedro. Bispo, em algum momento, hoje em dia, se diz que as crianças crescem mal, têm muitos problemas e tendo esses problemas é porque não estão a receber o medicamento da lua, o medicamento tradicional, e se culpa a igreja, se dizendo que a igreja só quer orar em prol do crescimento da criança, em prol daqueles medicamentos tradicionais. O que pensa, Bispo, em torno disso? Muito bem. Já expliquei de outra vez, poderei explicar, secundar das belíssimas explicações também que o colega acabou de colocar, dizer o seguinte: nós como líderes religiosos não combatemos o medicamento de lua ou qualquer raiz que seja, mas para onde isso está a levar as pessoas. Como sabe, seja para quem vai na farmácia comprar comprimido, aquilo é feito com raízes. Muitas outras coisas são envolvidas lá.
Mas o que nós acabamos ensinando na igreja, que as pessoas não sigam certos princípios, é porque onde se dá o tal medicamento que tem a ver com lua, aí entra pano, entra xará. Depois se diz que esse nome é de alguém que já existia. Então temos que ir invocar a ele, que é para isso acontecer. Então, a questão, as pessoas não param apenas no que diz respeito a um determinado raiz para dar a criança a tomar. É porque no meio disso existe envolvimento de invocações. E quando vamos à Bíblia diz que as pessoas não podem invocar outros deuses. É aí quando nós falamos que não é correto fazer. Porque se falamos que sim, a pessoa pode tomar a medicação de lua, do que é Sim, né? Medicamento da panelinha. Sim. É porque aí não termina com o medicamento da panelinha. Existem invocações, o que significa? As famílias estão a seguir o que os seus antepassados já invocavam. E a nossa luta hoje é fazer entender às pessoas que os vossos antepassados não servem como sofrimento para a vossa vida. Porque a maioria das pessoas carrega na sua consciência que os problemas que eles enfrentam nas casas, naquilo é por causa dos seus antepassados. E nós procuramos sensibilizar que o diabo sempre usou esses truques para destruir as famílias. O correto, naquilo que nós vimos como caminho criado por Satanás, para servir de emboscada para sofrimento do povo, seja estancado. Logo, Pai Massango, quando falar que é medicamento da lua, não termina só nisso. É que há muita coisa envolvida nisso. Então, o correto, nós defendemos que não deve ser feito, porque isso vai trazer sofrimento. Só para dar um dos exemplos, a nossa igreja que está em Moamba, havia muito essas coisas. E eu pedi, vamos orar, mas seguindo princípios que não possam ferir a família. Sempre a família tem que ser respeitada em certas decisões. Lá tem muitas crianças que não tomaram medicamento da lua, que estão saudáveis. Mas isso depende como o líder pode envolver o ensinamento. Mas, bispo, essa criança que não toma esse medicamento de lua, será que cresce bem, sem defeitos, sem a cabeça ter defeitos, se quebrar um pouco, estar meio assim? Cresce bem, bispo, sem nenhum problema? Muitíssimo bem. Aqui temos que aplicar a tecla fé agora. Se eu, porque o meu líder me disse que não devo dar medicamento de lua à criança, mas dentro de mim aquela informação não me deixou bem, deve saber que o diabo vai se aproveitar disto. Porque a sua fé não acreditou no que a Bíblia ensina. Pai Massango, é por isso que muitas das vezes tudo que Jesus falava para o povo fazer, ele se empenhava muito em ensinar, que era para que fizesse com que no coração do povo germinasse a fé. Tudo que se possa decidir sem que o povo primeiro esteja maduro naquilo, que eles tenham fé, aquilo não vai trazer nenhum efeito. Se, por exemplo, na nossa casa nós sofremos problemas do gênero por causa dos nossos antepassados, e eu hoje decidi que não quero fazer aquilo, não vou seguir, porque recebi a Bíblia, ensinamento, recebi Jesus, mas dentro de mim não acredito no poder de Jesus, é verdade que vou ter desastre, porque a fé não foi aplicada. Então, antes que Pai Massango proíba alguém, no sentido de ensinar que não é aconselhável fazer isso, fazer aquilo, é necessário que entenda se esta pessoa acredita no que está a falar ou não. Bispo, se quer interromper, temos aqui, só para dar continuidade ao seu fio de pensamento, para passarmos para o acadêmico, temos aqui uma questão de insistência sim. da Mael. Boa tarde, Massango. Eu quero saber dos dois convidados, por que invocar meus antepassados com pacha é pecado? Mas invocar Mateus, invocar João, a cúpula da Bíblia não é. Tomando em consideração que o meu pai falecido
por exemplo, era homem de Deus? Pronto, pode ser que o nosso irmão esteja a fazer pequena confusão, vamos ajudar e ele vai dizer se está esclarecido ou não. Todo aquele que é cristão que costuma orar Paulo, ora Pedro, ora Moisés, ora Tiago, estão cometendo pecado. Esses não é para ser adorados. Todo cristão que ora... Esses aqui, adorar o Pedro, dizer que eu estou a pedir você, Pedro, me ajudar, esses não é para ser adorado. Mas se for a dizer em nome de Deus de Paulo... Falou bem agora. Está a falar em nome de Deus de... O Deus que em nome conseguiu. do Deus do Bispo Rui Pedro. Significa não sou eu aqui que está a ser invocado. Apenas a pessoa está a dar a entender Deus que ele segue. Simples quanto isso. Então, indo na questão e invocar o meu pai, as pessoas devem saber que quando o pai, assim como o irmão que está aí, se o pai dele morreu, ele tem que saber que seja espiritualmente, carnalmente, o pai dele não tem poder nenhum. Mas há um pormenor que ele deve saber. Os anjos do diabo Satanás vão se escondendo pelo nome do pai dele. O que significa isso? Se ele pedir alguma coisa, está triste, está desanimado, falar alguma coisa que tem a ver com o pai, como o diabo Satanás quer a ele para do lado dele, ao longo da noite ele pode sonhar logo do pai. Não necessariamente que seja o pai, mas porque Satanás possui esses poderes, vai dando essas insinuações com o objetivo de fazer entender a ele que é o pai dele a falar com ele. Mas biblicamente não existe. Então, por que ele não deve? É porque o nosso Deus orienta que o único que deve ser invocado e adorado é ele. Mas sim, o pai dele pode ser respeitado. O que isso quer dizer? Por exemplo, estamos numa reunião familiar, estamos num convívio familiar, contar as histórias que os nossos pais nos deixaram é muito bom. Ensinar aquilo que os nossos pais nos ensinaram em vida é muito bom. Dar exemplo daquilo que aconteceu em vida é muito bom. Nunca foi pecado fazer isso. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Peço agora para o acadêmico. Acadêmico, comentário em torno da questão que nós colocamos da Mailani. E também temos aqui um outro comentário do Henriques Rafael. Eu tentei orar para o meu filho, mas não deu certo. Começou a vibrar. Também as árvores foram feitas por Deus. Temos que dar o remédio da lua. Temos que dar esse remédio tradicional. Homem Deus, como é que olha para este argumento? Ok, vou começar com o primeiro, com o segundo. E a minha resposta é a seguinte. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, de que quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado já passaram, eis que tudo se fez novo. Se antigamente nós adorávamos ao nosso Deus, entre aspas, ou com D minúsculo, é porque nós não conhecíamos o Deus, Jeová, o Criador, do D maiúsculo. Então, a partir da altura em que nós nos tornamos cristãos, devemos abandonar tudo aquilo que é do nível baixo e apegar-nos ao que é do nível superior, que está bem explícito na Bíblia ou nas Sagradas Escrituras. Então, se os nossos antepassados invocavam os defuntos, invocavam os espíritos dos nossos antepassados, e alguém torna-se cristão, abraça o cristianismo, tem a Bíblia como seu guia e continua a abraçar e invocar os antepassados e ir para aquela árvore para fazer sacrifícios, então essa pessoa ainda não saiu do nível da tradição um pouco negativa para o que é positivo, que está explícito na Bíblia. Por isso, eu continuo a dizer de que deve haver uma grande diferença entre como nos comportávamos antes de sermos cristãos e a maneira como nos comportamos depois de sermos cristãos. Porque se antes do cristianismo seguíamos apenas a tradição,
E aparece o cristianismo e continuamos a seguir a tradição tal e qual como ela é taxativamente. Então, a pergunta é, será que de fato houve alguma mudança ou não? E como disse no princípio, para quem acompanhou desde o princípio, há uma necessidade de se identificar e descobrir com clareza o que há de bom na tradição e o que há de mal, e eliminar ao máximo o negativo e abraçarmos apenas ao positivo. Portanto, eu repito, não é bom invocarmos os nossos antepassados quando existe um ser superior que é Deus, que é o Criador do céu e da terra e que merece mais consideração do que os nossos antepassados. É como chegar numa família, encontra o filho e encontra o pai, e você comunica-se mais com o filho, trata tudo com o filho enquanto o pai está ali. O pai sente-se envergonhado, escandalizado. Como é que essa pessoa chega aqui e considera mais o meu filho do que eu como pai? Então, aquela pessoa deve interagir com o filho enquanto o pai não chegar, mas a partir do momento em que o pai chega, automaticamente a nossa relação com o filho quase que é eliminada. Então, entrando para a segunda pergunta que foi feita pelo segundo telespectador, de que, olha, eu orei pelo meu filho, não deu certo. A resposta é simples. O meu bispo aqui já falou e respondeu isso com muita clareza. Tudo está na base da fé. Se você tem fé e acredita que a oração cura, de fato você pode ficar curado. Mas se não acredita nisso, não importa o tempo que se leva em orar para aquela pessoa, não vai dar certo porque a pessoa não tem fé para isso. Então, se essa pessoa provavelmente que diz, orei pelo meu filho e o filho não ficou curado, é porque a própria Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 12, de que existem dons espirituais ou dons do Espírito Santo, que é da revelação, da sabedoria, da fé, da profecia, de milagre e cura. Então, se você não tem aquele dom da cura, não importa quanto tempo você vai orar para aquela criança, não vai ficar curada porque não tem fé para ir, não tem aquele dom. Mas quando aparece o homem ou a mulher que tem o dom da cura, num instante aquela pessoa fica curada de qualquer enfermidade que a pessoa tem, porque tem um dom. Então tudo é feito na base da fé. Então, se essa pessoa diz, olha, eu orei pelo meu filho, não ficou bem, o meu sentimento é que, número um, provavelmente não tinha fé, como disse muito claramente o bispo Rui aqui, de que, olha, sem fé nada acontece. E a própria Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de que Deus alegra-se com aqueles que têm fé e sem fé não pode agradar a Deus. Então, a minha resposta é que, meu irmão, se teu filho não ficou bem, ou há problema de falta de fé em si, de que vai dar certo, até já tinha plano de que, olha, se a oração não der certo, já sei onde é que eu irei. Vou ao hospital, vou a algum medicamento tradicional. Mas se tivesse mantido firme de que, eu acredito que não há meios termos, nem outra alternativa, só vou orar e creio no Deus da cura, a criança ficaria curada. Portanto, essa é a minha resposta. Obrigado, acadêmico. Temos aqui outros comentários na nossa página do Facebook. Albano Picardo diz o seguinte: boa tarde, ilustre, ligado de Tete. É uma pura verdade o que o bispo disse e também o acadêmico. As igrejas pentecostais, apenas pela oração, as crianças são protegidas. Que a oração verdadeira a Deus não tem que temer. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook. José Eugênio, boa tarde, ligado ao programa Diálogo na TTV a partir da Matola. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Zeca Forquilha. A tradição não é curanderismo, a tradição é guardar os bons ensinamentos que nos ensinam com os nossos antepassados ainda em vida. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook. É o comentário da Joana Bata. Vou pedir ao bispo para responder essa preocupação da Joana Bata. Eu dancei com a minha filha de 8 anos porque sempre dava gripe ota, mas passando anos ela sofria convulsões.
ela grande. Ela foi tirada aquele bichinho, por isso dê remédio aos vossos filhos, pelo menos até 3 anos de idade. Temos aqui um outro comentário da Ana Simone. Dar remédio da lua não é mau, é bom para combater dor de barriga e fazer lavagem no estômago da criança. Nada a ver com tudo que fala-se. Não for o tradicional de gripe hota, por exemplo, os brancos usam, nada a ver com a tradição. Bispo, comentários em torno desses pontos, parece que há mais preocupação em torno do remédio da panelinha, em torno do remédio da lua. Vamos criar um tema específico para falarmos sim, deste assunto. Bispo. Nós estamos contra para quem dá. Todo líder religioso sabe muito bem que você nunca deve dizer a alguém de hoje para hoje deixa, quando ainda não está capacitado espiritualmente. E eu fui claro na minha explicação, tanto também do líder aqui. Falamos o seguinte: há pessoas que dão medicação de lua às crianças porque dentro da sua família, de onde eles estão a vir, já passavam. O que significa, o que está envolvido aqui, não é só medicação de lua. São sinais do demônio que se introduziu na família, recebe aquilo como sinal, como estivesse a receber a criança para ele. É por isso, entenda bem o que o líder diz. Onde há poder de cura, deve haver poder de revelação. Poder de revelação que ajuda a identificar de onde vem o problema. Por exemplo, eu chego na igreja de Pai Massango, explico que eu sempre passo mal com dor de barriga. Mas eu não consigo entender o que acontece. Antes de mais nada, Pai Massango deve aplicar aqui o dom de revelações para poder entender de onde isso vem, porque acontece, e que Deus te revele o que é correto de ser feito. O erro hoje é porque o líder religioso, quando é evangelista, se considera que ele também cura. Ele também tira demônio. Acaba não sabendo colocar limite, onde ele começa o dom dele, onde termina. Se o dom religioso é pastor, ele se considera: eu sou pastor, eu sou profeta, sou apóstolo, sou tudo. Mas que na prática do que acontece não é isto. Então, aconselhamos, não estamos contra para quem dá a medicação de lua, mas sempre profunda no ensino para entender, porque além disto existem coisas muito mais profundas. E quando forem a falar com os vossos líderes, que temos criança que sofre daquilo, os líderes também devem ter a paciência suficiente de examinar o assunto espiritualmente. Quando falamos espiritualmente, é onde se coloca a funcionar o dom de revelações. Receber a revelação daquele problema e entender qual é o verdadeiro problema. Se na verdade aqui é questão de lua que está a ser falado, ou porque existem demônios que se esconderam nessa palavra de lua, não lua, e acaba torturando as crianças. Então, existem pessoas até já grandes que nós recebemos na igreja, dizem que é por causa desse problema. E procuramos saber, os pais dizem que não, nós demos essa medicação quando eram criança. Aí entendemos que o diabo se esconde por detrás desta palavra medicação de lua para poder ainda torturar as famílias. Mas isso precisa de um aprofundamento muito calmo e sem usar agressividade para com o povo, para que haja entendimento entre ambos lados. Obrigado, Bispo Rio Pedro. Acadêmico, indo para a nossa questão principal, seguir a tradição africana é pecado? A resposta é que seguir a tradição africana não é pecado. O que é mau e é pecado é seguir o aspecto negativo da tradição africana. Será que pode nos trazer esses aspectos negativos e positivos da tradição africana? Vou dar um exemplo.
No norte do país, não só no norte do país, mas em muitos países africanos, existe o que é chamado ritos de iniciação, nos quais, em alguns países, corta-se o clíton das meninas, que é para diminuir o prazer sexual. Essa é uma tradição africana que é severamente negativa, porque direta ou indiretamente estão a dizer que aquilo que Deus colocou no sexo feminino, que é para acelerar o prazer sexual, Deus errou. Então nós temos que corrigir o que Deus fez, cortando aquilo que provoca o prazer. Então essa tradição para mim é totalmente errada, porque faz parte da tradição africana, mas que é prejudicial à saúde da criança ou da mulher e o bem-estar da mulher. Este aqui é um exemplo. O outro exemplo que eu posso dar sobre os aspectos negativos da tradição africana é quando nós achamos que você não é um verdadeiro africano se não invoca os teus antepassados, porque o verdadeiro africano é aquele que ainda acredita que há uma ligação íntima entre os defuntos e os vivos. Isso faz parte da tradição africana. Se eu soubesse de que essa pergunta vai vir, eu poderia trazer aqui 5 a 10 exemplos que eu os considero como aspectos negativos da tradição africana. Mas em termos de ser pecado, eu diria de cola, para aqueles que não sabem, a palavra pecado, nós olhamos para ela com uma maneira de ver um pouco especial ou mística. Mas no fundo, a palavra pecado não significa nada mais, nada menos do que falhar o alvo. Pecado não é nada mais do que falhar o alvo. Então, se de fato nós temos uma tradição nossa, no seu aspecto positivo, e nós não fazemos isso, estamos a pecar. Mas se nós sabemos que isso aqui está errado e fazemos isso, estamos a pecar. Quando o pecado tem algo a ver com será o que estamos a fazer, estamos a acertar o alvo ou não, e que tipo de alvo? Alvo positivo ou alvo negativo? Obrigado, acadêmico Guilherme. Bispo Rui Pedro, é pecado seguir a tradição africana? Também pode nos trazer os pontos negativos e positivos da tradição africana. Nunca foi pecado e nem será. Nunca foi pecado e nem será. Mas sim, dentro da tradição pode haver coisas que precisam ser corrigidas, se caso essas coisas possam contradizer princípios daquilo que é a orientação do nosso Deus. E sempre chamar a atenção os líderes religiosos para que façam o mínimo de respeito, de respeitar a vossa cultura e aquilo que vos identifica. Todo líder religioso que não respeita a sua cultura, ele está a dizer que não tem nação, ele não sabe o que ele é. Então, se sabemos que nós somos moçambicanos, temos que respeitar aquilo que nós somos. Então, indo dentro da cultura, o que podemos considerar como coisas não boas e que a Bíblia não recomenda, não aconselha, são... O colega do painel já falou de uma forma muito positiva, mas também existem certas tradições em que as pessoas entregam as crianças ainda muito pequenas aos homens, mas aquilo para eles é normal. A Bíblia não apoia isto. Mas também quando irmos para a nossa cultura geral, irmos nas nossas leis de Moçambique, não apoia. Então, Pai Massango vai entender que se examinar bem, a maioria das coisas que um determinado povo fala do meu país, fazem com que um religioso pode dizer que isso não está bom. Também vai ver que muitas das vezes coincide com as nossas leis. Grande verdade. Então, sendo assim, o que queremos dizer? Muitas das leis nos países cristãos, assim como o nosso
país Moçambique, nosso país com todo orgulho, a maioria das leis que estão lá estão na Bíblia. A maioria dos leis, códigos penais dos tribunais, se você ler aqui, vai ver que também coincide em alguns pontos. Então, o que isso queremos dizer? Se reconhecemos que no meio de uma determinada tradição ou cultura, existem pessoas que envolvem certos princípios não bons, criados por uma determinada pessoa, que é preciso que aquilo seja combatido no contexto geral, para poder acabar. Por exemplo, existem culturas que para eles levar a filha, transformar a própria filha como esposa, é normal. Mas quando irmos na Bíblia, aconselha que não é bom o fazer. Seguir esse princípio. E quando sairmos também para o governo, vamos ver que o governo aconselha para que isso não crie vergonha na família, não crie um nome sujo na família. Mas existem tradições que acabam exagerando um pouco. O que queremos afirmar aqui? Existem coisas dentro da tradição que acabam sendo um exagero, que acaba causando vergonha para a própria tradição. É esse tipo de coisas que devem ser corrigidos. E as coisas boas que acontecem e que em algum momento nós não seguimos, talvez por causa da... E ainda vou ainda mais longe. Nós costumamos ver os nossos irmãos muçulmanos, o vestuário que eles fazem. É cultura deles, é a tradição deles. Não é porque vamos ver que Deus ensina aquilo como mandamento. Vamos ver os judeus. Judeus que seguem Jesus, eles têm que um cachapéu muito pequeno, colocam aqui. É tradição deles, não é mandamento usar kippah. Vamos ver aquelas pessoas que usam outra coisa, esqueci o nome agora, que muitos dos judeus usam quando estão a fazer oração. Vão entender que aquilo não é mandamento, mas aquilo acaba sendo tradição deles. Então, para nós, os moçambicanos, existem muitas coisas boas para Imaçango que acabamos desvalorizando como se fosse não ter importância. Por exemplo, vamos ver que uma determinada família, eles têm uma árvore grande em casa deles, em que os pais, quando chegassem em dezembro, se encontravam lá, eles riam lá, conversavam a história da família. E vamos ver hoje que as crianças chegam lá e cortam aquilo, porque isso traz demônio em casa, porque faziam demônio, enquanto na prática não existem. Apenas aquilo faz recordar as histórias que eram contadas naquela época. Vamos sair quando existe aquela cerimônia de canhão, e os pastores devem bater canhão muito mal, porque é nossas coisas. Então, nós podemos tomar canhão. Nós, pastores, os homens de Deus, podemos tomar canhão. Onde está o problema? O canhão não é bebida alcoólica. Ok, coloquem tema sobre isso, não quero falar agora. Mas, bispo, não. Canhão, nós podemos tomar canhão, bispo. Tudo bem, eu te perguntei qual o motivo de não tomar. Essa foi a minha pergunta. Você me disse que é bebida. E eu, se fosse que está aqui comigo, iria te dar outra pergunta. Está escrito aonde o que está a falar? Não iria encontrar. Mas como não é painelista, meu colega? Mas o que eu vou Mas dizer... veja, só para terminar esse teu fio de pensamento. Sim. Nós não podemos consumir canhão, não podemos beber canhão. Se a pessoa ter este princípio que não quer consumir, tudo bem. Mas ninguém está proibido de o fazer. Bispo consome canhão. Eu posso bater canhão como quiser, embora que eu não sou muito acostumado em tomar coisas. Sabe? E por isso, no dia que vamos falar sobre esse tema, né? Vamos recorrer na festa dos judeus, por exemplo, no casamento. Quando Jesus foi com a mãe, Maria, participar naquele casamento. Muita gente, outros costumam falar que aquele vinho que se tomou naquele dia era fermentado, era vinho que se bebesse demasiadamente iria ficar grosso. Outros dizem que não, era sumo. Tem sentido, numa festa de casamento, um rei, todos estão lá reunidos, estar a diluir sumo, ir beber sumo? Tem sentido isto? Será que essas coisas as pessoas levam aonde?
Aprender aonde? Em que parte da Bíblia está escrito? Na verdade, Mas tudo aquele bem. vinho é mesmo fermentado. Haverá tema para isto, porque eu não quero tocar nesse assunto. Vamos no que nos interessa. Em 30 Mas segundos, por favor. é por isso que acabamos levando cultura de pessoas, nos colocando de uma forma exagerada e acaba sendo uma carga que não vamos conseguir gerir. Porque você não vai conseguir gerir uma tradição dos outros. Se Pai Massango ir na Ásia, dificilmente vai ver alguém entrar dentro de casa com sapatos, com chinelos. É normal ele sempre deixar. Mas para nós é normal em certas casas entrar com sapatos. Ou mesmo o dono da casa dizer, não tira, pode entrar. É o normal deles. É o que lá se faz. Então não podemos nos faltar respeito por causa de tradições ou cultura. Não é correto. E ainda mais, as coisas positivas são várias. As nossas músicas que identificam a nossa africanidade, que não possa levar o povo à perdição, devemos escutar. Por exemplo, vou dar exemplo agora. Existem músicas que os cantores moçambicanos cantam, falam sobre casamento. Vai ver um líder religioso diz que escutar a música de um cantor que fala sobre casamento é pecado. Pecou o quê? Fez o quê? Não seria mais... O senhor até conhece melhor uma das músicas que alguém cantou sobre casamento. Recorda de umas? Eu não estou a recordar, mas eu sei que existem. Que os nossos cantores moçambicanos cantam em dedicação de uma festa que tem a ver com casamento. E acontece casamento para Pai Massango. As pessoas que estão em festa naquele momento, eles começam a dançar aquela música. E vamos vir como líder religioso, é pecado, é diabólico, não se pode fazer. É pecado o quê? Bispo, eu sei que o Bispo tem muita coisa por falar. Vamos agendar um outro programa para falar sobre... E quando é assim, quando isso é feito desta maneira, aí estamos a obrigar o povo a herdar uma determinada tradição ou cultura dos outros. Desrespeitar aquilo que eles são, conforme sempre estamos a falar. Dentro de uma cultura ou de tradição, principalmente tradição, existem coisas que não devem ser aproveitadas. Desde que este povo não possa despir aquilo que eles são. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Temos aqui o comentário do Armando Matias. É possível que alguém que morreu se comunique com os vivos, tendo em conta que Saul se comunicou com Samuel através de uma hipnotisa, e quando Jesus subiu ao monte para orar, apareceu lá Elias. Acredito que o acadêmico vai responder este comentário, vai comentar em torno deste comentário, passando a repetição. Galder, debate maduro. Temos aqui um outro comentário do Flávio Augusto Júnior. Bispo Rui Pedro, acadêmico, homens maduros. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Lucas, que diz, ligado ao programa a partir de Maputo, os meus calorosos cumprimentos aos painelistas e ao apresentador Massango. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Académico, comentários em torno dos pontos levantados pelo Bispo e também o comentário que nós lemos há pouco tempo, também colocando as últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Muito bem. Vou responder, vou comentar da seguinte forma. Não vou aprofundar porque não há razão para tal. A questão de beber canhão ou não, a resposta é simples. O caju bebe-se, ou o sumo de caju bebe-se de duas maneiras. Canhão. Não, estou a vir aí, porque acho que para entender o canhão é preciso entender também o caju. Sim. O caju come-se diretamente para quem quer comer o caju, mas também temos o que é chamado sumo de caju, que é produto
do sumo do caju que acaba de cair e que ainda não está fermentado. Aquele sumo, para mim, não tem problema. Mas a partir da altura em que o sumo de caju é fermentado, leva 2, 3 dias e torna-se ácido ou fermentado, aí já é mau, porque foi trabalhado no sentido de quando você beber aquele sumo, fica grosso. É exatamente o mesmo que acontece com o canhão. Você pode tomar o sumo de canhão agora, porque acaba de ser rasgado e então sai o sumo. E você tomando ali, chama-se sumo de canhão, não há nada mal. Mas quando aquilo é deixado 3, 4, 5 dias a fermentar, aí já é mal, porque você ao tomar fica grosso, porque está fermentado. Então o canhão em si, quando é fresco, é sumo de canhão, mas quando já está fermentado, já é bebida de canhão. Portanto, depende de quando é que você bebe. É o sumo fresco ou é fermentado? É a resposta que posso dizer sobre o canhão, não canhão. Portanto, eu pessoalmente, quando o canhão ainda é fresco, bebo numa boa, porque não é fermentado. Mas quando já é bebida, mas depois quando de já é 2, 3 bebida, dias, aí não. já não, porque já é bebida, já não é sumo. Portanto, existe uma grande diferença entre sumo e bebida de canhão. Porque um não está fermentado, enquanto o outro já está fermentado. Indo para a pergunta se vale a pena nós invocarmos até passagem ou não, acho que esse assunto é um pouco... leva tempo a ser respondida, mas a verdade é que, olha, eu já disse anteriormente, vou repetir, nós adorávamos, invocávamos os espíritos dos nossos antepassados antes de conhecermos a verdade que está explícita na Bíblia e que o cristianismo proíbe isso, tanto o Antigo Testamento como no Novo, é proibido invocar os espíritos antepassados. Então, tentar insistir de cá, porque os meus pais faziam, os meus avós faziam, então também tem que fazer, é dizer de que, olha, já não passou da antiga maneira de viver para a nova, portanto, não sou a favor. Agora, a última pergunta tem algo a ver com, mas Moisés e Elias apareceram. A pergunta é, por que apareceram? O Elias aparecia, o Moisés apareceu ali para entregar a lei a Jesus e o Elias apareceu para apresentar os profetas ou o ministério profético a Jesus. Portanto, não apareciam só por aparecer ou como demônios ou como espíritos, mas traziam mesmo. Ok. O último comentário é que, de facto, nós temos que continuar a preservar a tradição africana, apenas os aspectos positivos e combatermos tudo aquilo que é negativo e prejudicial para a sociedade moçambicana e africana em geral. Obrigado, académico e pastor Guilherme. Temos aqui comentário de Tobias. Boa tarde, Manuação. O programa está top, com uns comentadores fortes de conhecimento. Estão de parabéns. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do Raul. Parabéns, Maçango. Esses homens são maduros. Os conheço muito bem. Parabéns, Maçango. Há muitos elogios aqui nos comentários. Pois agora para o Bispo. Bispo, Rui Pedro, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Também pode comentar em torno dos pontos levantados. Muito bem. Primeiro agradecer de uma forma profunda pelo convite para Maçango e dizer que há pontos aqui que só precisa mesmo ser debatido em formato de tema. Daqui para aqui não é possível esclarecer tudo de uma forma profunda e aí podemos não deixar a clareza. E pedir aos líderes religiosos e o povo no geral é que, se somos moçambicanos, o que nos identifica é a nossa cultura. Muito bem. E se o povo estiver a ver com que o seu líder religioso está a combater a própria vossa cultura que identifica-nos como moçambicanos, vocês não devem deixar esse líder de ânimo leve. Não devem reparar se é o que. Não. Ele significa, primeiro, está a se desprezar a ele mesmo e segundo, está a desprezar a vocês. E a maioria podem fazer isso porque não sabem. E não sabendo, eles não são humildes o suficiente também para aprender com os outros que sabem. Então, é importante respeitarmos aquilo que é a nossa tradição, muitíssimo importante, desde que dentro da tradição, aquilo que possa ir ao encontro de ferir princípios de Deus, as pessoas devem ser ensinadas aplicando a palavra amor
sem ofender ninguém, sem faltar respeito a ninguém. E esse ensinamento também que não seja agressivo, até que as pessoas percebam o que Deus quer com eles. Mas a verdade é, devemos saber respeitar a nossa cultura. Se irmos para a Europa, eles têm a cultura deles. Se irmos para Jerusalém, onde na terra que nasceu o próprio Jesus, tem a cultura deles. Se irmos na terra de Moisés, aonde for, lá tem a cultura deles. E eles não vão mudar, não vão aceitar se mudar por causa daquilo o que seja que for. Então, para moçambicano é fácil desprezar a própria sua cultura só para agradar os outros. Não podemos fazer isso. E até a próxima oportunidade, se Deus permitir, junto com a direção da TTV. Talvez agradecer os comentários e os elogios que deram ao nosso programa. Estamos todos de parabéns e agradecemos os vossos comentários. Obrigado, acadêmico e pastor Guilherme. Obrigado, bispo Rui Pedro. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Fermino, ligado a partir do distrito de Mapaia. Gostaria de saber do bispo se no documento dele não vem escrito o nome de seu antepassado. Se vem escrito, ao ler, está a invocar o seu antepassado. Uau. Vamos ver no outro dia, Flávio. Peço para trazer esses homens novamente. Parece que esse tema ainda falta. João, homens maduros. Nosso muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA, Fred Josias. Que Deus abençoe rica e poderosamente as vossas vidas. Até na segunda-feira. Atenção, Maputo! Vem aí a segunda temporada do Dia D. Domingo,